Bem-vindos, amigas e amigos, aqui é o nosso canal Transparência Condominial. Toda segunda-feira, vídeos sobre a gestão em condomínios. Hoje nós vamos falar do impacto das recuperações da inadimplência na prestação de contas. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui do canal Transparência Condominial, vídeos curtos aí com pílulas de conhecimento sobre temas importantes sobre esse segmento, né? E que são de extrema importância aí para a administração condominial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inadimplência, como o Arnaldo já falou, mas num aspecto diferente do que a gente já abordou aqui anteriormente, né? A gente falou um pouco sobre a regra, quem tem que cobrar, como é que se faz um processo de recuperação de inadimplência, prazos, extrajudicial, judicial, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o efeito do recebimento, principalmente de grandes valores, né, de acordos aí da inadimplência, na prestação de contas, né, que a gente tem essa problemática da prestação de contas ser realizada aí de forma, né, de fluxo de caixa. Falamos um pouco disso, né, no aspecto dos pagamentos, daquele restos a pagar, quando se assume aí grandes números de prestações aí que invadem, né, gestões e gestões. Da mesma forma, valores que ficaram a receber de outras gestões passadas, 3, 4, e que tem aquela cobrança morosa, principalmente se for judicial, e de repente esse dinheiro entra aí no fluxo de caixa da gestão. E dependendo do momento, né, se está com um caixa ruim, dependendo aí de recursos, e essa grana entra, acaba se confundindo um pouco aí esse dinheiro com a arrecadação da própria gestão. Então, isso que a gente quer abordar um pouco hoje, como que a gente o gestor deve tratar esse recurso e como prestar conta dele. Não é isso, Arnaldo? É isso aí, professor Sérgio. Bem, o que a gente quer colocar aqui, que a gente tem visto, é o recebimento de altos valores ou de acordos com incorporadoras, que é o que a gente tem visto normalmente, né? A incorporadora fica um tempo devendo ali sobre um grande número de unidades e acaba pagando um valor substancial, ou até mesmo o recebimento de uma inadimplência bastante longa. O que acontece? A gente verifica muitas vezes esse registro desse recebimento sem apartar o que é ordinário, o que é fundo de reserva, e aí é importante até a gente tratar isso junto ao jurídico, porque muitas vezes não é encaminhada a planilha, né, discriminando os valores, a natureza dos valores, e aí isso fica realmente de forma confusa na prestação de contas, e a gente deve frisar que são verbos de natureza distintas que têm uso, precisam de autorização especial para utilizar, ou muitas vezes coloca esses valores de forma completa num fundo apartado, e muitas vezes o síndico até utiliza sem levar isso para uma assembleia. Então, são recursos importantes, investimentos que podem ser feitos, que devem ser levados para que a assembleia decida sobre a sua destinação. Fala mais um pouquinho para a gente, professor. É exatamente isso, né? Porque a que a gente fala sempre da importância da transparência. Como você mesmo abordou, e para tentar ilustrar um pouco, vamos imaginar que um síndico recebeu aí um grande valor e vai fazer um uso político desse recebimento sem levar ao conhecimento da comunidade através de uma assembleia ou de um comunicado que o valha, né? Então, se faz esse tipo de gasto sem autorização, e aí tem o risco de a Assembleia dizer que não concorda, não era para ter feito esse uso, de repente até fez alguma obra sem autorização. Então, o cuidado que tem que se ter com essa utilização, para não se ter problema, realmente precisa de controle, né? E eu acho que isso vai se resolver, não tenho certeza, com a implementação de uma regra contábil para condomínio, que vai ficar claro que se tem a receber aquele valor ingressando, separado lá num fundo, enquanto não se tem a definição, né? A sugestão e definição de como usar aquele fundo, seja ele para diminuir a cota condominial do próprio período, fazer uma obra, fazer uma melhoria, criar-se um fundo. Então, quem tem que decidir isso aí é a própria comunidade, o síndico precisa levar isso ao conhecimento das pessoas para que haja uma votação e de comum acordo se resolver de como vai ser o uso desse dinheiro. Não é isso? É isso aí, todos esses cuidados são importantes para ter a transparência na prestação de contas e fazer uma assembleia geral ordinária lá de apresentação dessas contas de forma tranquila.
né? Se isso ficar realmente nebuloso, essa utilização for feita sem levar a uma assembleia extraordinária, antes de você poder estar contabilizando isso e levando para uma assembleia ordinária de apresentação de contas, isso pode ser bastante prejudicial para o síndico ou para o gestor. Então, tomem cuidado com essa questão, pessoal. Exatamente. Então, hoje a gente fica por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, colocar as sugestões, dúvidas. De repente, se quer que a gente complemente um pouco o tema, né? Porque a gente fala aqui, tenta resumir ao máximo, a gente volta às vezes no tema, mas é importante a gente saber qual é a demanda, qual é a curiosidade, as dúvidas das pessoas para a gente poder aí fazer um material que atenda, que vá ao encontro dessas necessidades. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado aí pela audiência. É isso aí, pessoal. Obrigado. Boa semana.